Agora Boa foi. noite. Fala, Felipe. É, beleza? Como é que vai, Rafa? Beleza, cara? Tranquilo? Tranquilo, tudo certo. Tranquilo. Pessoal, vocês estão. Ah, tá. Tá me ouvindo aí, tudo certo, né? Eu tô. E tá beleza. Ouvindo? Ah, então beleza. Então tá funcionando. Fala, Felipe. Boa noite novamente. Obrigado por ter aceitado o convite aqui para a gente discutir um pouquinho hoje, conversar, na verdade, um pouco, né? Bater um papo aí. Tenho certeza que vai ser uma noite, uma horinha que a gente vai ter aqui bem produtiva, né? Nós vamos conseguir acho que trazer algumas informações bem legais, né, Felipe? Então, obrigado por você ter aceitado o convite, viu? Fico bastante honrado de ter você aqui participando comigo aqui hoje dessa live. Eu que agradeço, Rafa. Show de bola. Pessoal, eu vou fazer uma apresentação breve aqui e aí depois eu passo para o Felipe, né, fazer a apresentação aí pessoal para a gente começar a discutir sobre o tema. Eu sou Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste. E a gente tem feito aí uma série de lives, né, falando sobre alguns temas que envolvem a produção animal, mais especificamente a parte de alimentação animal, né? E hoje o nosso tema é falar um pouquinho de semi-confinamento ou confinamento a pasto, né? É uma coisa que já tem semi-confinamento, acho que está mais na rotina aí, né, de todo mundo, já é algo bem consolidado. E o confinamento a pasto, né, o Felipe vai discutir bastante aí, é algo um pouco mais recente, né? Mas também não é nenhuma novidade, né? Já tem muita gente fazendo, então é uma estratégia que a gente acha bastante interessante, né? Para o período da seca, para aliviar os pastos também, né? De um período já meio crítico, né? De falta de chuva. Então nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Tenho aí as minhas especializações nessa área de forragicultura. E aí trabalho aqui no Instituto com os cursos de agronomia, de zootecnia, né, as disciplinas relacionadas à forragicultura de forma geral. E aí o meu convidado hoje é o Felipe. Felipe é amigo nosso aqui da cidade, né, Felipe? Conterrâneo e aí passo aí para você, Felipe, fazer sua apresentação aí para a gente começar com o tema. Tranquilo? Tranquilo, obrigado, Rafael. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí pela oportunidade. Eu acho que é de grande valia esse bate-papo aí, né? E agradecer a todo mundo também que está acompanhando, está aí gastando um pouco do tempo para escutar a gente um pouquinho. E também já pedi desculpa aí que eu não sou muito familiarizado com essa parte de câmeras aqui, falar desse jeito é uma experiência nova, mas vamos lá. Então, Rafael, eu comecei aí minha vida de estudos na parte pecuária quando eu comecei no técnico agrícola, né? Fui aluno egresso aí da antiga Escola Agrotécnica Federal, né? E aí depois que eu me formei, eu ingressei no curso de medicina veterinária no FMT em Sinop, né? Depois que eu terminei medicina veterinária, eu fiz uma pós-graduação pela REAG, online, e comecei a trabalhar com a Belma, aqui na região, especificamente na região do Cone Sul aqui de Rondônia. Não tinha ainda representante, já tinha algumas pessoas que usavam, alguns fazendeiros aí que o pessoal que é de fora, né, comprava intermédio, pessoal de fora que atendia, e aí eu vim encarar esse desafio aqui e levar o nome da empresa e trabalhar aqui na região. E aí, sempre foi uma área que eu gostei muito, que é essa linha da produção, né? Então, desde a época do agrícola, eu sempre gostei muito disso aí, e depois na faculdade tentei voltar aí meus estágios profissionais, todos os estágios acadêmicos, tudo nessa fase aí de produção, né? Confinamento, sempre confinamento, toda a área da produção. E é uma área que eu gosto muito e acho que hoje em dia está em alta e pode ajudar muito a gente aumentar os números aí dentro da propriedade. Show de bola. Felipe, alguns colegas, alguns comentários aí, né, falando, somos duas pessoas aqui de Colorado, né? Felipe, acho que é nascido aqui também, né, Felipe? Colorado, ou aqui perto, criado pelo menos, Eu né? sou nascido de Paraná, mas criado aqui. Só fui nascer Criado lá. aqui. Exatamente. Eu sou nascido aqui em Colorado, sou criado aqui também. Somos técnicos agrícolas, né, Felipe? Pela antiga Escola Agrotécnica Federal, que hoje é o nosso instituto aqui. Eu um pouquinho mais cedo, né, Felipe, do que você, alguns anos antes, né?
mas somos técnicos agrícolas também formados aqui. Hoje a gente está trabalhando aqui na região, que é bem legal, né? Bem gratificante a gente poder É, trabalhar na região que a gente foi criado, né? Isso é legal. Pessoal, às vezes eu vou ficar meio perto aqui da câmera, tá, hoje, porque nós vamos projetar, né, Felipe, algumas coisas aqui para mostrar para vocês depois. Então eu estou com o computador aqui atrás e aí nós vamos fazer meio que uma adaptação aqui para não chamar de gambiarra, né, Felipe? Para poder mostrar algumas coisas aqui para vocês, tá? Nós vamos fazer um bate-papo aqui hoje, gente. O objetivo é que a gente saia daqui mais ou menos entendendo assim, né? As diferenças entre semi-confinar e confinar, né, Felipe? Confinar a pasta, o que, que tem de diferenças? O que, que o produtor precisa ter atenção, né? Onde que ele não pode errar, né? Se ele quiser fazer, principalmente o semi-confinamento, o confinamento a pasto, né? Que já é demanda, né? Um investimentozinho um pouquinho mais puxado, né, Felipe? Então, nós vamos discutir aí sobre alguns pontos importantes, né? E o que que realmente, assim, tem de cuidados que a gente, que o produtor não, né, que ele não, onde ele não pode errar, certo? Então a gente vai tentar passar por isso daí. E aí, para começar logo a discussão, Felipe, eu vou te fazer algumas perguntas aqui e eu tenho certeza que você vai conseguir responder e a gente já vai discutir praticamente metade do que nós temos para discutir. As perguntas são as seguintes, tá, pessoal? Então, essa primeira fase nossa aqui é meio que de caracterização, né, Felipe? Caracterizar esses sistemas. Então, a pergunta ou as perguntas, melhor, né? As perguntas são, o que que é semi-confinamento? E o que que é confinamento, né, de forma geral? E aí, quando eu pergunto também o que que é confinamento, o que que é confinar a pasto? Que é um negócio diferente, porque a gente está acostumado com o confinamento em baia, fechado, né? O animal recebe 100% da alimentação no coxo. A gente vai passar aí também, né, Felipe? Você pode abordar alguma coisa do termo que hoje em dia é muito falado, que é a TIP, né? Terminação intensiva a pasto. Se tem relação com o que você vai falar aqui, né? E caracterizar esse confinamento a pasto, confinamento expresso, né? Então, acho que quando você conseguir caracterizar isso aí para a gente já vai ter avançado aí pelo menos 50% do que nós temos para falar hoje. Então, fica à vai dar vontade uma aí. nivelada boa. A hora que você quiser que eu projeto aqui, tá? Você avisa que eu Tá, projeto aqui as fotos e tudo mais. Então, vamos lá. beleza, então, Rafael. Então tá, então vamos começar aí. Acho que bacana a gente começar como nosso tema que é semi-confinamento ou confinamento a pasto. Vamos começar pelo conceito do confinamento convencional, né? Porque é o primeiro nome que vem à cabeça. Quando fala confinamento, o pessoal liga muito à estratégia de confinamento convencional, que é a mais conhecida até. Então, o que que é um confinamento convencional, né? Um confinamento onde que a gente fecha os animais em baias, né? E esse animal fica dependente 100% da ação do homem. Então, assim, de fornecer o alimento volumoso, concentrado, tudo, a água, esse cuidado geral com esses animais é dependente da ação do homem ali, né? Então, assim, o animal, ele não tem como buscar o alimento dele, a gente que tem que fornecer, ele tá com área restrita, fechado, né, e está dependente totalmente da gente. Então, uma baita de uma estratégia, né, principalmente aí, acho que para tornar o ciclo da pecuária, fechar o ciclo, né, esse ciclo que hoje em dia a gente vem trabalhando cada vez com a pecuária de curto ciclo, né, então ela é uma baita de uma ferramenta para acelerar isso aí. Então, assim, o confinamento tradicional é aquela estratégia que a gente cerca os animais e eles estão totalmente dependentes da nossa ação. O semi-confinamento, o que é? É quase é a metade de um confinamento. Só que o animal vai buscar a fonte de volumoso dele no pasto e nós vamos fornecer a parte concentrada para ele em coxo, né? Também cuidando muito com a qualidade de água, que isso é uma preocupação e interfere muito no resultado, né? Assim, o ideal sempre seria a qualidade de água o máximo possível, né? Sempre fica aquela, como é que tá a água? Eu sempre falo, cara, você tem que olhar a água, você tem que começar a enxergar assim, no próprio olho. Você vê, se essa água tem condições de armar o bebê, você tem coragem de lavar a mão aí nessa água, né? Lavar o rosto. Então, assim, quando o cara começar a tiver essa coragem de mexer nessa água desse jeito, ela começa, é uma água que está boa aí para não consumir.
O confinamento a pasto. O que seria, então, a estratégia do confinamento a pasto? O confinamento a pasto, ele é uma estratégia um passo acima do semi-confinamento, onde os animais permanecem em pasto. A gente até aumenta essa taxa de lotação um pouco, né? Na verdade, quase dobra. E grande parte do consumo geral do animal de matéria seca, ela é advinda da parte concentrada, da ração. Então, a gente vai fornecer para esses animais aí de 1,6% até 2% de peso vivo. Esse consumo que vai mandar, basicamente, é o animal e as condições do pasto. Tá? Ela, ao contrário do semi, que o animal fica dependente da certa qualidade do pasto, no confinamento a pasto, ou batizado, até sou muito acostumado a falar o Express, que foi uma estratégia criada pela empresa e batizou como Express, né? Mas no confinamento a pasto, no expresso, o animal não fica tão dependente do pasto e fica na ração. Então, assim, a qualidade do capim, ela vai interferir pouco no resultado final, né? Ela vai interferir mais no consumo da ração do que no resultado em ganho de peso, né? Então, às vezes, em certas situações, o capim, assim, quanto menos a disponibilidade de capim, vai ser até melhor para o resultado, porque o animal vai entrar um pouco mais no consumo da ração e melhorar o resultado. E a TIP, o que é? A TIP é uma sigla, né, terminação intensiva a pasto, que nada mais é do que o confinamento expresso ou confinamento a pasto. E a TIP foi uma sigla que é utilizada, vamos falar assim, universal para essa estratégia, né? A Bellman, particularmente, foi uma das empresas pioneiras nesse trabalho, em parceria lá com o pessoal da APTA, né, o professor Flávio e o Gustavo. Então, quando eles estavam trabalhando aí para desenvolver o método lá do Boi 777, né, acabaram criando essa estratégia de trato aí, esse trato intensivo a pasto, e a empresa, como foi uma das pioneiras, criou o confinamento expresso para trabalhar um nome um pouco diferente dentro da empresa, né? Mas a TIP é isso aí, uma terminação intensiva a pasto, onde a gente consegue alcançar ganhos de confinamento convencional, ou às vezes até um pouco mais, numa estrutura um pouco mais simples, numa estrutura. Cara, eu tenho uma estrutura de semi, eu posso fazer um confinamento a pasto? Tranquilamente, é a mesma estrutura. Então, isso aí facilita até um pouco a utilização da técnica, né? Você comentou, Felipe, só para fazer uma complementação, falou do professor Flávio, né, da Apta Colina, né, que é o mentor aí por trás do Boi 777, né? E nós vamos ter uma live com ele aqui. Confirmei com ele ontem, inclusive. Ele vai fazer uma live com a gente agora em meados de junho, só falta confirmar certinho a data. Falando, inclusive, da estratégia geral do Boi 777, do pasto em si, né, dentro desse contexto. Então, acho que é importante citar isso, porque quando a gente fala essa estratégia, né, Felipe, de confinar a pasto, não é isso? A TIP, né, uma terminação, não é isso ali? A parte final é um terço, né, do Boi 777. É o último set ali do Boi 777, não é isso? Quer trazer aí 6, 7 arrobas, né, até 8, dependendo, dentro de um período ali de 4 meses, no máximo, né, 3 a 4 meses, com aquela estratégia de abater os animais até 24 meses, né? Essa que é a ideia. Então, os animais, eles vão recriar e eles vão ser abatidos até 24 meses, né? Então, por isso que na segunda seca, né, digamos, de vida desse animal, ele recebe esse tratamento especial, não é isso? Para que ele chegue no abate e não vire mais um ciclo anual, né, digamos, dando gasto dentro da fazenda. Mais ou menos isso, né, Felipe? É justamente isso aí, Rafael. Então, essa estratégia foi criada para fazer isso. O animal ele tem que passar uma seca dentro da fazenda. E essa seca tem que ser quando ele é bezerro, porque assim, a gente passar com um animal leve uma seca é um custo. A gente passar com um boi pesado dentro da fazenda é um custo altíssimo. Então, a gente fornecer um proteinado de 1 grama, ou então um proteico energético de 3 gramas por um bezerro, nós estamos falando aí de 300 gramas, ou, em caso de um proteico energético, 1 quilo. Para um boi, não. Nós estamos falando aí para um garrote gerado aí de 400, 450 quilos, nós estamos falando aí seus 550 gramas, 600 gramas, ou então até 2 quilos de um proteico energético, né? Então, assim, o custo dobra, né? E o ganho adicional é basicamente o mesmo. Então, se a gente, vamos falar de um proteinado, a gente trabalha aí
com ganho adicional de 200 gramas para essa linha de produto. Se o animal está consumindo 300 gramas e ganhando um ganho adicional de 200, é muito melhor que o animal consumindo lá 600 gramas e ganhando as mesmas 200 gramas, né? Então, assim, eu podia estar Exatamente. tratando de 2 bezerros e tendo o dobro do ganho adicional, né? Então, por Uhum. isso que é muito importante. Eu acho assim, até na classe do 777, a recria é um ponto que tem que ter atenção redobrada, porque é onde a gente realmente consegue, é onde que acontece a mágica. Ao tempo de um bezerro, a gente mexe alguma coisa e tal, mas é um pouco mais travado. Na engorda, é assim, ou você vai sempre confinar um confinamento a pasto ou um confinamento convencional para você fazer essa engorda intensiva. Mas a recria, ela tem muita variação, né? Então, assim, vai desde um cara que trabalha com mineralzinho a um cara que trabalha em super intensificado. Então, assim, a recria é uma fase que a gente consegue mexer bastante e eu acho que é um ponto excelente, realmente, para ter uma atenção, deve ter uma atenção, né? E os ganhos são espetaculares. A gente pega um animal com uma conversão melhor do que um boi arado, então é um ponto bacana. E acho que aí o professor Flávio comentando isso aí vai ser um grande aprendizado. Bacana, isso é muito bom. Tem uma live confirmada com ele. Sim. E pensando na recria, né, Felipe, você comentou sobre a recria, tem que lembrar também, né, e aí já, a gente pode até já abordar algumas outras coisas aqui, né? A recria também, ela é um período longo, mas ele acaba sendo meio que já uma adaptação ao animal que depois vai receber essa dieta pesada aí no coxo, né? Seja numa Justamente. TIP ou até mesmo um animal que vai para um confinamento convencional, mas quando ele recebe, né, quando ele já está acostumado, quando ele já vai sendo adaptado a comer um pouco mais de concentrado na recria, ele chega mais preparado e sofre menos, né? Sofre menos na adaptação, e aí você tem um menor efeito, a gente falou disso hoje mais cedo, né? Um menor efeito também de ganho compensatório, que às vezes engana, né? Lá na hora que o animal vai engordar, né, Felipe? Se você puder até aproveitar e comentar um pouco sobre isso, acho que é interessante a gente discutir aqui sobre ganho compensatório, sobre o rendimento, né? O rendimento de ganho. Acho que você podia fazer um comentário sobre isso para Sim. esclarecer também um pouco esses conceitos. Então, Rafael, vamos falar assim, essa parte final da recria, né? A recria é uma das partes da criação do animal e a parte final da recria é uma parte que merece uma atenção especial dentro da recria, que é essa preparação para esse animal para o trato final, né? Nós estamos adotando até em alguns clientes aqui, passamos a isso aí até por conta de alguma questão de custo, de dieta e tal, fizemos algumas mudanças e foram as mudanças que apresentaram um resultado fantástico em algumas fazendas aqui que a gente atende. O que é? Nessa parte final, a gente já passar esses animais com um trato um pouco mais alto. Então, assim, animal que vinha em um produto de 1 grama, a gente passar aí com 3 gramas, 4 gramas, dependendo do lote e a pasta. O que nós conseguimos com isso? A gente conseguiu chegar com esses animais mais pesados, o trato final, né? Então, assim, na minha parte de engorda, eu tenho que colocar menos peso nesses animais. Na época, isso aí agora falando um pouco até do período das águas, né? Essa classe de produto, com uma oferta boa de capim, apresenta um ganho muito interessante. E esse ganho chega até muito perto de um ganho de sêmen, tá? Mesmo na época das águas. Então, esse animal ganha muito perto, com uma redução aí de até de 60% do volume de um sêmen, né? Então, assim, eu reduzo o meu tempo de trato de sêmen com um produto com volume de 50% ou até menos do que do trato e ganho muito perto, né? Então, assim, eu faço melhor a carcaça para o animal, preparo ele para entrar. Isso, assim, eu falo um pouco a parte externa, né? A parte interna do negócio falou aí que vai melhorar, vai diminuir esse ganho compensatório, é totalmente verdade, porque o que acontece? O animal ele tem a capacidade de adaptar conforme a situação que ele está, né? Então, assim, o animal que vem de uma situação a pasto, às vezes num mineral, num produto muito básico, ele regula o seu custo de mantença. Então, ele vai diminuir o tamanho de alguns órgãos e até seu metabolismo. Então, porque ele está recebendo pouco, né, a oferta de comida dele é baixa, e ele faz essa regressão. Quando a gente começa a fornecer um trato para ele, a situação dele muda de uma hora para outra, né? E aí ele vai readequar isso aí tudo. Então, vai colocar vísceras, vai aumentar esse gasto energético dele e é o gasto para ele ficar vivo. Então, isso aí é a diferença do ganho compensatório. Às vezes,
pessoal mata lá uma boiada, seja lá qual for o trato, e vê um ganho de peso vivo muito alto. Né? Fala, nossa, meu boi ganhou 1,8 kg, meu boi ganhou tanto. Mas ele esquece de analisar um pouco como é que vinha esses animais. Né? Esse animal estava sentido, vinha de que estratégia, vinha de pasto, às vezes viajou um dia de caminhão, bateu no curral, um dia viajou um dia de caminhão, depois bateu no curral de novo, para ser processado nessa fazenda. Então, grande parte desse ganho do peso vivo dele é em decorrência dessa reposição aí de órgãos, e toda a parte que é perdido depois no abate, né? Então, por isso que a gente tem um ganho de peso alto, mas um ganho de carcaça baixo. Isso a gente chama de rendimento de ganho, né? Que é o que é o rendimento de ganho? É o percentual de peso que o animal ganha, só que em carne. Então, um exemplo, meu animal ganhou 1,5 kg de peso vivo, mas ele colocou 1 kg de carne. Esse animal vai ter um rendimento de ganho aí de 70%, 68% mais ou menos, em torno disso aí de rendimento de ganho. Né? Então, assim, o rendimento de ganho, na verdade, é o que realmente importa. O ganho de carcaça é o que importa. Eu não quero ganho de peso vivo. Claro que o peso vivo, às vezes, converso com muita gente, pessoal das fazendas, eu falo, claro que o peso vivo é importante para a gente medir o que está sendo feito dentro da fazenda, né? E também comparar depois um pouco de desempenho do frigorífico. Mas o que vai importar para a gente é o ganho de carcaça. E esse ganho de carcaça, a gente consegue fazer a conta dele depois, quando esse animal é abatido, e a gente tem o peso de gancho do frigorífico. Né? Então, é um ponto em levar em consideração muito bacana. Às vezes a gente levanta dados e não consegue interpretar, então fica tendo uma visão um pouco diferente. E eu sempre falo até para os meus clientes, levantar dados é muito importante, é essencial, só que mais importante que a gente levantar os dados é a gente conseguir interpretar. Né? E aí a gente consegue saber onde nós estamos e o que ações a gente precisa para mudar, né? Ou melhorar, ou se já está bom, planejar para melhorar mais ainda, né? Eu acho que esses conceitos, né, Felipe, eu acho que isso já está até bem, isso já está até bem, assim, claro, né, eu acho, na cabeça dos técnicos, né, dos profissionais aí do dia a dia e dos produtores que mais intensivos, isso já está bem claro, eu acho, né? Já foi o tempo da gente falar só em GMD, né? E Sim. achar que isso e achar é uma métrica, lógico, né? A gente usa, é claro que não vai deixar de usar, mas não tem jeito. O negócio é quanto de carne que vai produzir, porque o frigorífico paga por isso, e não paga pelo peso vivo do animal inteiro, né? Então, é claro Uhum. que esse conceito tem que estar bem claro, né? E as estratégias têm que trazer mais rendimento, né? Mais quilos de carne produzida efetivamente, porque é assim que o produtor vai ser remunerado, né? O pecuarista vai ser remunerado. A gente pode, então, Felipe, fazer assim, vamos fazer um certo resumo aí. Já tem algumas perguntas. O Joãozinho fez uma pergunta aí, eu já estou anotando aqui, professor Facton, o Hudson. Só aguenta aí, tá, pessoal? Já a gente pula aí para as perguntas. Vamos primeiro fazer algumas discussões aqui. Vocês podem continuar mandando as perguntas aí, que eu estou anotando tudo aqui, tá? Pode ir mandando aí. Felipe, então vamos lá. Semi-confinamento, né? Geralmente aí 0,8 até 1,2, não é isso? Dependendo até É, 1,5% do peso vivo, né? é isso aí. Semi-confinamento. Vamos fazer um comparativo aí entre as duas estratégias, né? Isso. Semi-confinamento. O que vai caracterizar, então, o meu semi-confinamento? Vai ser o fornecimento de um produto em torno aí de seus 18% de proteína. Esses animais, vamos falar, um animal que ainda tem um potencial de crescimento, né? Animal de 13, 14, nessa faixa até 15, animal que ainda tem carcaça para ser feita, né? Então, a gente trabalha aí com um produto em torno de 18% de proteína, um fornecimento aí de 0,8 a 1,3, alguns casos até um pouco mais, mas em média é isso aí, de 0,8 até 1,3. E o que vai mandar esse consumo? Isso aí é um pouco a questão da qualidade do pasto e a velocidade que a gente quer atingir esse gado, né? O confinamento a pasto, ou tipo, ou expresso, ele vai aí de 1,6, pelo menos, a 2% do peso vivo. Tá? O que a gente vai fazer? Como nós vamos fornecer uma quantidade quase o dobro aí de
de concentrado para esses animais, a gente não tem necessidade de trabalhar com a mesma carga de proteína. Então, para esses casos, a gente trabalha em torno de 14 a 15%, vai depender um pouco dos ingredientes que tem dentro da fazenda, boiada e tal. Mas é em torno disso aí, de 14 a 15% de proteína, a gente trabalha nessa dieta. Um dos motivos que vai fazer a gente ter esse consumo, a definição do consumo, quem vai mandar é o boi. E, de acordo com o consumo, a gente vai ter que alterar essa dieta. Um exemplo. Se essa boiada comer em torno de 1,6 a 1,7, nós vamos ter que trabalhar com a proteína dela um pouco mais alta, aí, em torno dos seus 15. Boiada atingiu um consumo aí de 1,8, 1,9, 2%, aí a gente pode reduzir um pouco esse ponto de proteína, por conta que o volume ingerido já vai estar servindo para ele a quantidade de proteína que ele necessita para ter um bom desempenho. Vamos falar um pouco também da taxa de lotação para as duas situações, né? O SEMI, a gente trabalha em média, isso aí varia muito de propriedade, tamanho de pasto, área de coxo, mas trabalha em torno, em média, de 2,5 até 4 As por hectare, né? Então, a gente coloca uma média em torno de 3,5 As aqui nessa faixa para os tratos de SEMI, tá? E, geralmente, o trato de SEMI, quando vamos falar aqui um trato na época das águas, a gente tem sempre uma fartura de capim. Então, a gente trabalha folgado com essa lotação, realmente é uma situação um pouco diferente. Já o trato do confinamento a pasto, a gente aumenta essa carga de lotação, vindo aí de média até uns 7 UAs por hectare. Eu já fiz um trabalho aqui numa fazenda, que nós chegamos a ter 11 UA por hectare. E passou o pasto, beleza. Essa boiada acabou sendo adaptada aí, fazendo um outro pasto, e aí tinha uma cerca vizinha com pasto de novilha, a boiada começou a querer dar trabalho, nós mudamos ela de pasto, ela já mudou para outro pasto menor, já adaptada, então ela permaneceu num pastinho pequeno, ela permaneceu com essa lotação muito alta e o capim passou bem, ainda não chegou a degradar muito, não passou beleza, né? E aí, de acordo com o consumo dessa estratégia do confinamento a pasto, vai depender desse fornecimento, da quantidade de capim, né? Quanto menos capim, o consumo é maior. Até é um dos motivos da gente trabalhar com essa taxa de lotação mais alta, para fazer a boiada realmente adotar o consumo necessário para o desempenho, né? Fazendo essa relação, né, Felipe? Taxa de lotação, né? É difícil a gente falar, né, Felipe? Assim, vai ser, não dá para bater o martelo no valor, porque taxa de lotação depende de massa de forragem disponível e depende do que o animal está comendo no coxo. Então, tem vários ajustes aí, né, Felipe, para se fazer. Se você estiver trabalhando num semi, ofertando 0,8, por exemplo, né, de concentrado, você vai ter uma taxa de lotação menor, porque esses animais vão ter que comer 1,2% de matéria seca no pasto, né? Se você estiver ofertando 1,2% de concentrado, esses animais vão comer de matéria seca no coxo 0,8%, então eles vão comer, desculpa, no pasto, eles vão comer um pouco menos no pasto, então você pode pôr mais animais, não é isso? Então é uma conta, o SEMI é mais ou menos meio a meio, né, Felipe? Se a gente fosse assim fazer uma conta aí mais ou menos, 1% no coxo, 1% ele busca no pasto, né? Então 2% do peso vivo ele vai comer de matéria seca no dia. Então, é claro que varia um pouco, né? Mas esses valores que você trouxe aí, médios, acho que dá para a gente ter uma ideia, né? Outro ponto, Felipe, importante que eu acho que é legal você comentar também são os ganhos esperados, né? Então, quanto que se espera ganhar, né? É claro que, novamente, isso depende da genética do animal, depende da qualidade do que vai comer, milhões de coisas, mas vamos assim, pelo menos ter uma base, né? Quanto que a gente espera ganhar um animal num semi e quanto que você espera ganhar com um animal num confinamento expresso, a pasto? Rafael, vamos colocar um outro ponto aqui também, que nós estamos falando agora no período da seca, né? Então, assim, para a gente descobrir qual estratégia seria mais viável no período da seca. Então, um período que a gente vai ter uma disponibilidade de forragem com uma qualidade bem inferior do que um outro período do ano aí, estação de chuva, uma safra de capim, né? Então, assim, no SEMI, como você acabou de comentar um pouco atrás, que seria basicamente meio a meio, né? O animal receberia aí 50% do
seu volume alimentar em concentrado de 50% a pasto, nós estamos contando com 50% do pasto, né? Chega na época da seca, o pasto já não consegue colocar a contribuição dele integral, que nem era na época de oferta de capim maior. Então, aí nós vamos ter colocar os 50% do concentrado, mas o pasto não está mais ajudando. Um ponto por diminuir, baixar um pouco esse resultado é um ponto que eu estava falando, citando atrás, que é a taxa de mantença desses animais. Então, como ele vai estar recebendo a grande quantidade de concentrado, esse é o animal que vai ter sua mantença alta, né? Então, eu até costumo brincar com o pessoal, fala assim, nós vamos dar uma vida de rei para esse boi. Vai viver fantástico, o organismo dele vai estar show de bola. Ele fala assim, tá meio ruim o capim aqui, mas tá vindo energia demais aqui no coxo, então estou de boa. Então, assim, ele vai desperdiçar realmente energia com o corpo dele. E não vai sobrar para armazenagem, que seria o ganho de peso. Então, nós estamos colocando a ração, tendo o custo do trato do sêmen, e o capim não está ajudando a ter o resultado positivo que a gente esperava. Então, disso aí, a gente vai ter um pouco o resultado de ganho de peso reduzido. Vamos ter em torno, isso aí varia demais, boiada, realmente a oferta de capim, o tipo de produto trabalhado no coxo, mas varia em torno aí de, indo aí até de 900 gramas a 1,250 kg. Vamos falar resultado de sempre. A gente vê uma média muito aí entre 1,150 kg a 1,200 kg em ganho de peso vivo, né? Às vezes não, esses animais a gente também não tem um grande resultado em rendimento de abate, depois em conversão de carcaça, né? O que acontece? Esses animais aí vai colocar em torno de 1,150 kg, 1,200 kg de peso vivo, é um animal que vai converter o que aí de em torno de 60% de rendimento de ganho. Então nós vamos ter aí esses animais em torno aí de umas 700, 750 gramas de carcaça. Quando a gente faz a conta aí no valor da arroba, né, por quilo, né, e a gente coloca esse ganho de carcaça aí de 700 gramas, vamos descobrir o que o animal está dando para a gente por dia, né? Quando a gente coloca o custo que nós estamos tendo com a ração e o fornecimento aí de 1,2%, 1,3% aí para o período da seca, às vezes essa margem fica muito apertada, né? Por isso que o pessoal resolveu começar a trabalhar aí com os confinamentos a pasto. O que é? A gente vai deixar um pouco o pasto, vai aumentar essa área de lotação, vai fornecer mais concentrado para esses animais e deixar ele dependente do concentrado. O capim vai só ajudar ele a trabalhar, ter a motilidade ruminal para trabalhar com essa dieta, que é uma dieta arriscada. Na verdade, é uma dieta até mais arriscada que muitos confinamentos convencionais aí, né? Então, enquanto que o volume de concentrado é muito alto e o de volumoso é muito baixo. Então, a gente fica aí com esses animais aí em confinamento a pasto, com a dieta calçada no concentrado, pouca inclusão. Vamos exemplificar um pouco em números aí. E a gente vai ter uma média. Deu uma travadinha aí, voltou? Voltou. A gente tiver uma média aí de consumo de em torno de 9 quilos por dia. Vamos trabalhar se fosse 9 quilos de matéria seca do concentrado, né? Esses animais aí podem consumir 2,3 do peso vivo. Então, esse animal vai estar consumindo lá seus 12 quilos, 13 quilos de matéria seca por dia. Então, vai ter 4 quilos de matéria seca, só que esse animal vai ter que pegar no pasto. Então, a quantidade é muito baixa comparado ao concentrado, né? Aí, o que nós temos? A gente consegue aumentar essa taxa de ganho de peso, né? Porque o animal realmente está recebendo o que ele precisa e conseguindo trabalhar com essa dieta, né? Então, a gente passa aí para ganhos melhores. Muitas das vezes, o produtor até estranha, fala, mas às vezes ele espera um resultado muito alto em ganho de peso vivo. Mas esse tipo de dieta não é uma dieta para dar realmente ganho de peso vivo. Ela é uma dieta para converter. Então, a gente trabalha em torno de peso vivo, é 1,3 kg, a 1,450 kg, 1,500 kg, quando muito. Mas é uma dieta de alta conversão, alto rendimento de ganho. Então, a gente vai colocar aí, e trabalha em torno de 1 kg de carcaça, mas tivemos já resultado aí, muito acima, 1,150 kg. Isso aí vai depender depois de qualidade de boiada, trato, água e tudo, né? Mas o capim interfere pouco, né? E a quantidade de concentrado é o que mais
vai interferir no resultado aí do confinamento expresso ou confinamento à pasta. Certo. A gente pode então pensar aí, né, Felipe? Pensando já em carcaça, né? No semi-confinamento você pode esperar, já considerando rendimentos diferentes, né? Rendimentos de ganhos diferentes, pode esperar aí num confinamento a pasto 1 quilo até 1,1 kg de carcaça já, né? Mais ou menos isso, Felipe. E num semi você pode esperar 600, 700, 750 gramas, algo em torno disso aí. Em torno disso aí. Sim, para a conta, eu sempre utilizo 1 quilo de carcaça, que é assim, uma base que a gente trabalha, e nada de fazer conta com ganhos altos, né? Então, assim, a gente tem que contar com a pior da situação, não com o sucesso 100%. Então, assim, a gente trabalha com 1 quilo e se tiver surpresa, para ser surpresa positiva, né? Mas é basicamente isso aí, trabalhar aí com 1 quilo de carcaça no ganho, na estratégia de confinamento a pasto. E o semi, nessa época aí, vai dar em torno aí de 700 gramas, quando muito 750. Então, a gente tem uma diferença aí de 300 a 250 gramas de carcaça, pelo menos. Ah, mas é muito pouco peso. É pouco peso se a gente pensar em peso vivo, mas em carcaça é uma diferença muito grande. É o que faz acontecer, na verdade, a mágica do negócio está aí, né? Quando a gente coloca aí um peso, o preço da arroba, né? Essas 250 gramas realmente responde uma parcela significativa do negócio. E Você pega 300 gramas, né? Você pega 300 gramas, né, Felipe, de carne, né? 300 gramas a mais de carcaça. Em 100 dias, né? 100 dias dá 30 quilos, né? São duas sim, arrobas. Em 100 dias você ganhou a mais, né? Só usando essa estratégia, né? justamente, é isso aí. Realmente é isso aí que faz acontecer. Outra vantagem é o seguinte: muitas das vezes, até é um dos pontos, tentando comentar um pouco para frente de decisão, mas um dos pontos da tomada de decisão é a necessidade que eu tenho de aumentar essa minha velocidade de produção, de terminação dessa minha boiada. Então, às vezes, o produtor pode ter até um resultado que ia ser até benéfico no semi, mas no semi ele não ia conseguir entregar a quantidade de boi que ele precisa, né? Ele não ia conseguir preparar por questão de área, velocidade da engorde. Então, às vezes, é melhor ele optar pela estratégia do expresso para aumentar essa liquidez de liberar o rebanho dele, né? Então, assim, a gente consegue alocar a quantidade de gado aí quase o dobro, né? Às vezes até o dobro, realmente, nas áreas, né? E a velocidade de ganho de peso é muito maior. Então, eu vou realmente fazer o alívio da carga da minha fazenda. Então, que é o negócio. A rocha não vai para o trato, né? Então, às vezes, Opa, às voltou, vezes até Felipe, deu uma travadinha aí. outra travadinha aí. Às vezes Voltou. até escalonar a preparação desses garrotes, né? Pega a cabeceira, começa com eles, e aí depois de uns 40 dias entra na segunda remessa. Nisso vai dando tempo de trabalhar esses outros animais no final da recria, né? Dar uma apertadinha nele, e aí fazendo assim, né? Mas é uma baita de uma estratégia para quem realmente precisa da saída, liberar a fazenda, né? Tirar peso de gado dentro da fazenda. É uma baita de uma estratégia para isso aí. Legal. Felipe, a gente até falei com você mais cedo, né? E aí o pessoal fazendo uma contextualização, então, semi-confinamento para confinamento expresso altera o consumo diário, né? Então você sai aí de 1% por dia de concentrado até 2% no confinamento, então praticamente dobra, né? Você pode trabalhar mais ou menos assim. Você aumenta aí 30, você sai de um ganho de, vamos pôr, 700 gramas por dia de carcaça, pode chegar em 1 quilo, 1,50, 1,100, né, num dia. Então você aumenta aí 300, 400 gramas de carcaça colocada no dia, né, Felipe? Mais ou menos isso. Você tem uma dieta Sim. no semi que vai ter aí 18% de proteína, pode chegar a 78% de NDT, né? Teve uma pergunta aqui do Ricardo agora há pouco, né? Num confinamento expresso, você já diminui um pouquinho, trabalha aí 14, 15% de proteína, Sim. diminui o NDT também, né? 72, 74%, mais ou menos isso, né, Felipe? Então você tem estratégias diferentes
ganhos diferentes também, né? Semi-confinamento, você pode trabalhar por um período aí até um pouco mais longo, né? Porque os animais estão comendo menos concentrado no dia. Num confinamento expresso, 90 dias, né, Felipe? 100 dias, dependendo aí, tem regiões É, que trabalham até 110 dias, né, de trato, né, Felipe? Mas o ideal, a gente conversou mais cedo, né? Vocês têm preconizado aí algo em torno de 90 dias, né, por conta é, do investimento, né, Felipe? Algo assim. sim. E aí, eu queria que a gente fosse agora, Felipe, para um bate-papo sobre a estrutura, certo? A estrutura da fazenda, digamos assim. Coxo, bebedor, pasto, né? Queria que você falasse qual pasto que é mais adequado. Já teve uma pergunta aí agora há pouco sobre isso também. O José Alves perguntou, o Marco Túlio perguntou também. Então, se você puder dar uma falada assim, né? Eu quero fazer o confinamento ou confinamento a pasto, né? O que eu preciso ter de estrutura? Quantos centímetros de coxo e coisas do tipo da parte estrutural, pode ser? Sim, pode ser. Então, Rafael, basicamente, o grosso da estrutura para as duas estratégias é muito parecido, né? Para um CM aí, o pessoal trabalha também de 30 até 50 centímetros por cabeça. Eu acho que espaçamento de coxo é uma conta que quanto mais, melhor, né? Quando a gente vê que um animal deixar de ganhar por ele não chegar num coxo, tipo assim, a parte muito básica, a gente tá perdendo ali, né? Então, espaçamento de coxo não é o bicho de sete cabeças, a gente hoje tem muitas opções aí de trabalhar trabalho com coxo, né? Então, Eu posso mostrar aqui, espaçamento de coxo. Felipe. Felipe, eu posso, enquanto você fala, eu posso mostrar umas fotos dos coxos aqui, você vai falando? Oh, pode mostrar, pode Pode ser? mostrar. Pode ser, assim, acho que a gente tem inúmeras possibilidades aí de coxo, né? Pode ir mostrando aí que nessa propriedade é uma estrutura muito boa, coberta. Então, são propriedade que trabalha o ano inteiro com trato, né? E então o proprietário já resolveu cobrir para não ter perca do produto, né? E é um custo de madeira. Então ele trabalha tranquilo, com fornecimento de alta quantidade, um custo de madeira. Então, assim, Rafael, a mensuração de ar de coxo, a gente trabalha aí em torno aí de 30 para cima. Né? Uma média de 40 seria uma conta boa. Para o expresso, aí para você ver, essa aí, por exemplo, é uma estrutura simples de tudo. Bombona, amarrada em 6, 7 tambor para não tombar, né? Ela torce para um lado, torce para o outro, mas não vira. Né? E a boiada engorda tranquilo, e, no caso de emergência, a facilidade de fazer está aí, né? A estrutura muito simples. No caso do SEMI, às vezes a gente precisa ter uma atenção até maior de custo do que no próprio confinamento a pasto. Fala, mas por que, Felipe? O volume é muito maior. Só que é o seguinte, esses animais, como o volume de concentrado vai ser menor, eles vão consumir isso num tempo um pouco mais rápido. Então a gente tem que ter um espaçamento de coxo melhor para esses animais realmente chegar. Então o animal vai lá, que era para todo mundo comer 5 quilos, um vai lá e come 7 e o outro come 3. Né? Então, para evitar isso aí, a gente precisa ter uma conta aí um pouco mais ajustada de confinamento, de linha de coxo. Para o confinamento a pasto, a gente sempre orienta tentar fazer pelo menos 2 tratos ao dia, né? Pelo volume de ração fornecida e principalmente se não for coxo coberto, então trabalhar aí pelo menos com 2 tratos ao dia. Então, a preocupação com coxo, ela até dá, se tiver quanto mais melhor, mas a gente pode até ter um pouquinho menor do que no semi, porque a ração não vai acabar de uma vez, né? Então, durante o dia inteiro, vai ter ração no coxo, vai ter o concentrado no coxo. Né? Então, o animal que não conseguiu comer na hora que foi fornecido esse produto, os outros não vão conseguir comer tudo. E aí ele volta no coxo e consegue se alimentar. Então, o coxo, a estrutura das duas estratégias é basicamente o mesmo. E às vezes até no confinamento à pasta a gente pode ter um pouco menos a preocupação. Estrutura como fábrica. É ideal que a propriedade contenha essa estrutura, tenha essa estrutura de fábrica dentro da fazenda. Eu acho que facilita muito a logística dentro da fazenda, né? O preparo, então o cara está ali, ele pode fazer o produto dele, né? Fica mais fácil, logística muito
mais fácil logisticamente, o custo também, se ele trabalhar aí com a compra de ingrediente no tempo correto, né, fazer uma compra estratégica, a gente consegue ter um custo um pouco mais baixo, então ele consegue fazer. Ah, não, não tem fábrica, tá difícil, eu comprei a propriedade agora, ou é um arrendamento, então tá, então terceiriza e leva para lá. Então, entendi muita gente fazendo o confinamento a pasto dessa forma, né? Terceirizando a indústria de produção e levando depois o produto pronto para a fazenda. Um outro ponto falou, qualidade da água. A gente até citado no começo, a qualidade da água é muito importante para o desempenho dos animais. E estrutura de água, para os dois casos, ela é basicamente a mesma. O consumo vai ser basicamente o mesmo e a qualidade também. Então, assim, quanto melhor a gente conseguir essa qualidade, se conseguir preferência, essa água sem encanada, com bebedor, limpar, que frequência eu limpo? Isso aí vai depender do seu operacional da fazenda, disponibilidade de funcionário. Mas ideal é que limpe aí até pelo menos uma vez na semana, e se sujar muito, for muito próximo do coxo, vai acabar sujando um pouco mais. Então a gente tem uma atenção um pouco maior ali para limpar esse coxo. O bebedouro tem um ponto interessante. Até ontem eu fui na propriedade de um cliente e a gente estava em volta do. Ele está fazendo um certo tipo de trato lá e a gente estava até em volta do bebedor dele. Ele tem um bebedor de 3.000 litros de água. E aí estava até começando a juntar uma sujeira. Eu falei, para um caso desse aqui, o bacana é às vezes você tem um bebedor um pouco menos de volume e um pouco mais de vazão, né? O animal vai beber a mesma quantidade de água, só que vai ser muito mais fácil para fazer a limpeza desse bebedor. E cada vez que ele tem que lavar, ele joga fora os 3.000 litros de água. E aí, para encher, demora demais, porque vai enchendo, além de juntar os 3.000 litros de água, ainda tem a água que a boiada vai bebendo. Então, isso aí demora demais. Às vezes ele tem vários tipos de bebedores nessa mesma linha, abastecido pelo mesmo reservatório, isso aí pode ser um problema. Então, o cara, às vezes, ele tem que intercalar os dias de limpeza do bebedor. E se ele chegar e ir abrindo tudo, depois ele vai passar puro com água e não vai ter água dentro nos bebedouros. Então, para essas estratégias que às vezes tem muito gado, é bacana, bebedouro um pouco menor de volume. Se o cara tem um sistema hídrico que seja de confiança, né? Tem um pouquinho menos de volume de água dentro do bebedouro e uma vazão um pouco maior. É bem bacana. Perde pouquinho água para limpar, é fácil, é bem bacana. Então, e um outro ponto que tem que ter parte estrutural da fazenda seria uma adequação na logística, né? Porque, às vezes, no sêmen, dependendo da quantidade de boi que o cara tem lá, é um certo volume. Se ele passar por um confinamento a pasto, nós estamos dobrando esse volume. Então, o cara vai precisar, e às vezes ele puxa na carroça, que a gente vai começar a pesar, né? Vai puxar na carretinha da moto. Então, o cara tem que saber para onde que ele está indo. Não, eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou. Minha fazenda comporta isso? Não comporta? Né? Então, tem um pouco de adequação disso aí. Eu mesmo tenho um cliente aqui, uma fazenda muito bacana, e o pessoal tinha uma estratégia de trato lá para a SEMI de dias intercalados, né? Então ia lá, colocava dobrado, abastecia para um dia e ficava até por outro, né? Sempre conversando, e no começo, quando eu comecei a trabalhar com eles, comentei sobre a possibilidade de fazer um trato diário, ele falou, era vários pastos. Ele falou assim, se eu for tratar todo dia, eu não faço mais nada dentro da fazenda, a não ser tratar de boi, né? Então ele resolveu concentrar o volume maior em 2 pastos. Hoje em dia a fazenda já está num passo acima e ele já está com um implemento para distribuição e hoje vai fazer diariamente isso aí, né? Então comprou um feeder, um distribuidor, está montando a estrutura de fábrica, está no show de bola e aí vai passar a fazer essa distribuição diária, é muito melhor para ter um controle de trato e até lá a gente, por essa particularidade, ele tinha que fornecer até um volume maior para garantir que realmente ia ficar a quantidade. Não tinha como trabalhar com volume baixo, porque senão o animal comia tudo num dia e no outro dia não tinha. Então agora vai poder trabalhar um pouco mais redondinho essa questão do trato aí, né? Fora, Então fora a acho estrutura, fora a estrutura dentro, né, Felipe, também da fazenda, como você comentou aí, fábrica de ração, transporte, né, distribuidor da ração e tudo mais, também tem a parte para fora da fazenda, né, que é a compra, né, a
compra desses insumos, a compra de milho, a compra de farelo, e a chegada na fazenda, né, o transporte e tudo mais, eu acho que quando você salta do semi para o confinamento a pasto, né, como você comentou, no mínimo as coisas aí dobram, né? Então o Sim, investimento dobra, mas também dobra todo esse trabalho de logística, né, de compra desses insumos, a capacidade de negociação também, né, para comprar esses insumos baratos. Então, você tá saltando aí, obviamente, né, dando um salto em intensificar e tem que acompanhando esse salto tem que estar a capacidade de gerenciamento do negócio, né? Tem que seguir o mesmo justo. ritmo de intensificação, né, Felipe? É, é porque é o seguinte, o cara não pode começar, seja qualquer trato, se ele não tiver realmente a certeza que ele vai dar conta de finalizar, né? Num nível de trato desse, no semi ou no confinamento da pasta, não tem como a gente regredir esse nível. Então, assim, a gente só pode ir para frente, né? Então, começou, o cara chega lá no meio do trato, meu milho não vai dar. Opa! Então, assim, a gente sempre tenta fazer, quando a gente leva essas opções para o cliente, já dimensionar a quantidade de cada ingrediente que nós vamos precisar. Cliente que é firme, a gente já atende há um tempo, a gente já ajuda também na parte do controle do que vai ser gasto no ano. Então, assim, é um planejamento nutricional. Hoje a gente faz tantos animais, a gente trata tantos dias por ano, então vai ter tantos animais para ser tratado durante o ano todo, nós vamos precisar de X ingrediente. Às vezes o cara não compra, tem gente que compra de uma vez, mas pelo menos o cara está ciente que ele vai fazer compras parceladas e tal, mas ele tem que ter aquela quantidade de volume. Acho que hoje em dia que tem que passar a ser feito é isso, é uma compra estratégica. O ano passado, por exemplo, isso é um exemplo muito claro, né? Nós tivemos opções aqui, pessoal comprando. Teve gente que comprou milha 20, teve muita gente que comprou um milha 24 nesse custo. E quem não conseguiu fazer isso aí, no final comprou milho de R$ 55, R$ 60. Então, assim, o milho mais que dobrou o valor, né? Isso impacta demais o custo de produção dentro da propriedade. Então, quem consegue ter esse gerenciamento aí de compra de insumos é fantástico. E hoje em dia não dá para brincar com milho, né, Felipe? Foi o tempo que Não. você morou bastante tempo em Sinop ali, né? Você tava, inclusive, acho que você morava lá na época do milho a R$ 7 a saca. Você pegou esse tempo aí? Sete, nove, Justamente. R$ 9 a saca de milho. Você lembra disso aí? Acho que tem uns É, 10 anos, né, eu acho. um dia eu estava até numa loja agropecuária que um amigo meu trabalhava, um cara chegou lá, um produtor, chegou e comercializou um milho com outro cara lá no balcão, a gente estava perto, o cara vendeu o milho a 7,80. É, Vai falar, vai lá, 7,80, pega lá pesa lá na balança, vai lá na boca da colhedeira e pega 7,80. Então, foi essa exatamente. época, né, de abundância de milho. É, Hoje, o pessoal assusta com o preço de milho. Mas naquela época a gente tinha uma arroba de R$ 130, 120, né? exato. Hoje a gente tem uma arroba aí de 180. Então, assim, mudou o preço do milho? Mudou, mas o preço da arroba também mudou, né? Então, assim, a Acho que é gente legal tem que ir fazer a trabalhando conta. firme. É legal fazer a conta daí, né, Felipe? Eu acho que a gente não adianta ficar falando em preço do milho, né? Você tem que fazer a conta. Um arroba de boi compra quantas sacas de milho, né? Ou compra quantos quilos de Assim, milho a arroba de boi. A conta tem que ser feita assim, né? Para você a ter uma conta é isso aí, ideia. o poder de compra, né? É, Então, o arroba, a conversão é X saco de milho. Isso aí é vamos falar assim, um nivelamento que acaba com a discussão de preço, né? isso. Então, mas, assim, o mais importante de tudo isso, eu acho que é o produtor realmente ter a noção do que ele vai precisar durante o ano ou durante uma safra de produção que ele vai ter e já se preparar enquanto é isso. Às vezes é até melhor o poder de compra, o cara, em vez de estar comprando 1.000 sacos de milho, que eu achei para comprar 10, 15 mil sacos de milho. É um volume, né? Então, ele tem mais poder de compra, tudo, poder de briga e acaba tendo um, uma vantagem muito grande nesse tipo de comercialização, né? É legal. Acho que assim, né, Felipe? Acho que dessa parte estrutural, acho que o importante é deixar claro que é para ser um negócio mais simples, não é isso? Do que o confinamento convencional. Sim, Ponto. Né? É para ser mais simples, mas isso não quer dizer que não tenha que ter cuidados. Então,
A parte de coxo mais simples, né, Felipe? Isso pode estar no próprio pasto, distribuído, né? Diferente do confinamento convencional, que tem toda aquela estrutura, né? Um pouco mais trabalhada, digamos assim, para isso, né? Então, é para ser um pouco mais simples e é para ser um pouco mais aplicável, não é? Para vários níveis aí, digamos assim, produtivos, né? Um produtor, se ele quiser confinar a pasto um lote de 20 animais, ele faz um lotinho de 20 animais. Se ele quiser fazer 200, ele faz 200 animais, né? Então, é para ser um negócio um pouco mais simples do ponto de vista de aplicação, só que os cuidados, eles têm que ser mantidos, digamos assim, porque a estrutura, né, como a gente falou, né, Felipe? A estrutura de galpão, de barracão, a estrutura de fábrica de ração, misturador, né? Isso, quem que vai mandar? Bom, se você fazia um semi, agora você vai para um confinamento a pasto, que eu vou dobrar a quantidade de material que eu vou colocar no coxo, né? Então é claro que eu preciso talvez botar na conta se eu preciso ter uma fábrica de ração ou se eu vou continuar comprando de fora, né, a ração misturada, ou bater a ração fora. Então, isso é muito específico, né? Acho que em cada Sim. propriedade vai ter um ajuste diferente, né? Ô Felipe, só um É. pouquinho, ó. Pessoal, o Instagram vai derrubar a live aqui por conta da 1 hora. Aí nós vamos retornar, Felipe, para mostrar aqui aquela parte de custo e responder as perguntas. Pode ser? Pode projetar aquela planilha que eu acho que vai responder dúvidas de muita gente que colocou aqui sobre custos e E, tudo mais. Acho que a gente pode mostrar aqui aquelas tabelas de valores, né, e tudo mais. E aí depois a gente pode ir para responder umas perguntas, pode ser? O que que você opa, acha? vamos lá. Pode ser? Pode Beleza. ser. Então, pessoal, ó, quem está entrando de volta aí, a gente vai tocar aqui até conseguir finalizar. O Felipe ele tem aqui elaborou uma planilha, né, Felipe? Essa planilha tem um comparativo, tá? É um comparativo de semi-confinamento com confinamento a pasto expresso e tem várias informações, peso de entrada, peso de saída, quanto que ganhou, rendimento. E chega no final, o que mais interessa, né? Que alguns perguntaram aí, compensa, né? Até que ponto que compensa. Então, eu vou mostrar aqui, Felipe, vou projetar, e aí você vai destrinchando aí, quando você quiser que eu dou uma ênfase maior em algum ponto aqui, eu mostro. Tudo bem? E aí, Beleza, pessoal, então. vocês podem continuar com as perguntas aí e tudo mais, que a gente vai responder essas perguntas já já. Deixa eu virar aqui para o PC. Vamos lá. Felipe, fica à vontade aí. Vou ajeitando aqui. Tranquilo, então. Tranquilo, Rafael. Deixa eu projetar a minha aqui, que vai ser mais fácil para mim ver os Isso, números aqui. Então, aí, nessa situação aí, nós apresentamos duas tabelas. A da esquerda, a tabela sobre o semi-confinamento, e da direita, a tabela sobre o confinamento a pasto, o confinamento expresso. Nas duas, tem os mesmos pontos, e eu trabalhei também com um peso de entrada igual, né? A única diferença das duas tabelas é que a do semi-confinamento ela está com 100 dias e a do confinamento a pasto é uma tabela que está com 90 dias de duração do trato, né? Então, colocamos aí uma boiada que entrou com os seus 420 quilos, né, as 14 arrobas. Para essa classe de animal, coloquei um rendimento de 50%. Isso é um ponto interessante também de fazer. É o seguinte, se o produtor colocar uma boiada um pouco mais pesada isso aí, ela já começa a ter rendimento. Então, isso aí tem que entrar na conta inicial. Porque às vezes o cara fecha uma boiada lá de 16 arrobas, 15 arrobas, 17 arrobas. Essa boiada é uma boiada que já tem um rendimento de carcaça. Chega lá no final, ele vai computar um ganho que ele não teve durante o trato. É um ganho que ele já tinha, que o boi já tinha. Então, nesse caso aqui, coloquei para até facilitar a explicação, é um animal com 50%. O animal tinha lá 210 quilos de carcaça, duração do trato de 110 dias, um peso final de 537 quilos de peso vivo da fazenda, e peso de frigorífico 283 quilos. Né?
Essa boiada teve aqui um rendimento de abate de próximo a 53% de rendimento, né? O GMD dela, que é o ganho de peso vivo, 1,170 kg é o que a gente encontra mais ou menos. Às vezes tem muita gente, quando a gente cita esse número, muita gente fala, mas eu ganhei muito mais. Aí tem muita diferença em pesagem, né? Então isso aqui é uma conta realmente bem firme, né? E é média do que a gente vê em bastante casos aí durante a seca. Então, 1,170 kg em seca e ganho médio de carcaça de 730 gramas de carcaça. Então a gente teve aqui um rendimento de ganho de 62%. Então, um exemplo, se fosse 1 quilo que o animal tivesse ganhado redondo, esse animal teria colocado 620 gramas de carcaça. Nesse caso, como ele ganhou 1,170 kg, esse animal colocou 730 gramas de carcaça. O que isso reverte para a gente? O que importa de verdade? Então, a gente teve um custo de racionamento de volume de 5,5 quilos por dia, né, foi o consumo desses animais. O custo dessa ração aí de 18% de proteína, coloquei aqui um custo ajustado para um milho que a gente espera. Por exemplo, um cliente que já fez a compra, aqui está um milho de 30, com os valores atuais aí, contando um milho de 30. Fosse uma pessoa que fez aí um trabalho de compra antecipada, né? Então a gente vai ter essa dieta aqui de 89 centavos, ou arredondando 90 centavos. Custo operacional aqui, mais o pasto. Então, eu coloquei o valor do pasto, porque, assim, às vezes o cara está trabalhando dentro da casa dele. Às vezes ele está no arrendamento. Mesmo estando dentro da própria propriedade, a gente tem que contar o pasto. Porque tem gente, Rafael, que tem uma lucratividade tão baixa que se ele arrendasse a propriedade dele, ele ganhava mais dinheiro do que ele trabalhando dentro. Com Então, a gente tem que certeza. contar o valor de aluguel de pasto, né? Então, aqui a gente, operacional e mais pasto, nós estamos trabalhando aqui de R$1,08. Então, esse animal teve uma diária aqui de nutricional e mais operacional de quase R$6, de R$5,97. Então, totalizando um custo geral de quase R$600, de R$597. E o que ele ganhou nesse período? Esse animal ganhou 4,86 arrobas. O valor de venda aqui dessa arroba de 180, a gente teve um lucro bruto de R$876. Retirando, então, o que foi gasto, a gente teve um lucro líquido de R$278 esse animal. Tá, e o que me importa isso aqui? O que eu vou fazer uma medida agora para mim ver o que custou produzir essa arroba? Esse lucro de 278, ele é importante? Realmente foi bom ou não foi? Então nós vamos fazer aqui a conta de arroba produzida, que é dividir o custo geral pela quantidade de arrobas. Então nós tivemos aqui o custo de arroba produzido desse animal de R$122 de custo de arroba produzido, né? Se eu colocar... Tá, agora vamos passar na verdade, para outra do confinamento a pasto para ter o comparativo. Eu não vou repetir tudo de novo, basicamente a mesma coisa, peso inicial a mesma coisa, de 420 kg, rendimento a mesma coisa. Os dias de trato, 90 dias, peso final vai dar um pouquinho mais. Esse animal tem um rendimento melhor de abate. Até ia te passar uma foto, depois acabei esquecendo, que mostra, Rafael, 2 rumens de animais diferentes. De um animal confinado no confinamento convencional e o animal confinado no confinamento a pasto, onde a gente consegue ver que o volume do rumen desse animal é muito menor do que o animal de confinamento convencional. Então, isso reverte para a gente uma grande quantidade de rendimento de abate, né? Toda parte do trato intestinal desse animal fica reduzido pela quantidade do volume, porque a quantidade do volume de ingestão dele é abaixo, né? Então, o rendimento desses animais são muito alto. Aqui ainda ficou um rendimento de 55 e 50. Peso vivo, 1,400 e peso de carcaça, que é o que vai importar, que é o que faz a estratégia ficar interessante aqui, 1,40 kg. Essa situação esse animal ganhou. Então, a gente teve um rendimento de ganho de 74%. Consumo médio de ração. Esse consumo conta desde o dia da adaptação ao último dia de trato, 9 quilos por dia. Essa ração ela é um pouco mais barata, pelaquela situação que a gente tinha falado da ração, para a gente trabalhar com um produto um pouco menos de proteína, né? Porque o volume é muito maior. Então, nós estamos aqui com a ração de 80 centavos, aqui, quase 10 centavos mais barata por quilo. Então, o operacional aqui também está diferente. Por quê? Porque a gente conseguiu colocar a quantidade de gado muito maior por área. Então, nós diminuímos o nosso valor de área
só que, contrapartida, nós dobramos o nosso valor operacional. Tá? Então, aqui está a quantidade diária dividido, a metade do SEMI, só que o custo operacional o dobro, porque dobra a quantidade de ração. Muitas vezes é até o indicado a gente trabalhar com 2 tratos do dia, então deu aqui um valor de operacional mais fácil de 92 centavos. Então a gente teve aqui uma diária de 8,12 para esse animal. E a gente teve um ganho de 6,26. Tá? O valor de venda é a mesma coisa, né? E lucro líquido, no final que me sobrou 397 reais. É até quase 100 reais, quase ficou a conta igualzinho aqui, 100 reais acima da estratégia do SEMI. Tá, mas o que vai me importar? Aquela conta de arroba produzido que a gente consegue já ter um extrato bacana do nosso trabalho. No SEMI, a gente teve arroba produzido de R$ 122 reais. No confinamento a pasto, a gente teve arroba produzida de R$ 116 reais. Ah, mas é muito perto a arroba produzida. Realmente é perto o custo da arroba produzida. Mas a conta fica interessante quando a gente analisa a produção por hectare. Como a gente consegue dobrar a quantidade de animais por área, a gente pega aqui que a gente tem uma lotação de 7 UA por hectare e multiplicar pela quantidade de arroba que esses animais ganham, no confinamento a pasto, eu vou ter aqui 44 arrobas, 43,8, quase 44 arrobas em 1 hectare. E no SEMI, eu vou ter 17 arrobas por hectare. Então, assim, é uma diferença muito grande de produção por hectare. 3 vezes, né, praticamente. É, entendeu? Então, dobra a lotação e triplica a quantidade de arrobas produzidas. Né? Quantidade de arroba produzida, entendeu? Quase triplica, né? E 2,5 vezes mais ou menos. Quase triplica. E quando a gente faz essa análise de custo, nós vamos ter aqui, ó, de lucro por hectare, R$ 974 reais no SEMI. E no confinamento a pasto, a gente tem aqui um lucro por hectare de R$ 2.780 reais. Então, aqui a gente vê que realmente quase também triplica essa resposta do financeiro. Né? Então, a grande diferença da estratégia é a gente fazer essa análise completa. Né? O custo de arroz produzido foi menor. Tá? Até estou vendo aqui o Kiko. Um abraço aí, Kiko. Acabou de perguntar aqui o custo do arroz produzido. Kiko, no SEMI, a gente teve uma arroba produzida de R$ 122 reais. E no confinamento a pasto, no Expresso, a gente teve uma arroba produzida de R$ 116 reais. Tá? Se a gente analisar só o custo da arroba produzida, às vezes a diferença é pouco, mas a gente tem que analisar a quantidade de arroba produzida no geral. Tá? E no caso, até por hectare, nós vamos dobrar a quantidade de animal por área. Então, eu vou ter uma arroba no SEMI de produção por hectare de 17 arrobas e no Expresso 44 arrobas. Né? Então, assim, a grande diferença das duas estratégias vem aqui, na quantidade da produção diária. Né? Agora, se o cara falar assim, eu não preciso dessa lotação. Meu capim tá bom. Opa, são pontos da gente analisar. Né? A tomada de decisão, isso aqui não é de preferência. Eu prefiro uma estratégia, eu prefiro a outra. Aqui está para a gente analisar qual seria a estratégia mais viável. Né? Nessa situação, nesses custos, a estratégia do confinamento a pasto foi mais viável, porque a gente teve realmente que uma lotação maior, uma produção de arroba maior e uma rentabilidade de quase 3 vezes acima do que a gente ia ter no SEMI. Tá? Então, assim, se o produtor ele vai ter uma oferta de capim um pouco melhor, ele tem um pasto vedado, ele não tem a necessidade de aliviar a carga da fazenda. Então, assim, se ele está numa situação um pouco mais tranquila, às vezes ele pode optar pelo SEMI, né? Até o próprio estrutural dele, a logística está complicada, então ele pode optar pelo SEMI. Né? Mas, se esse produtor estiver precisando ter um volume, fazer um giro maior de gado, precisa aliviar a área de pastagem dentro da fazenda, a pressão de pastejo dentro da fazenda, que é um negócio, que é um ponto muito interessante, né?
as fazendas hoje muita gente trabalha com a carga constante, né? Entre água e seca. E a oferta de produção de massa é totalmente diferente. Então, assim, o produtor tem que atentar a isso. Na seca, ele tem que aliviar a fazenda dele. Não tem como a gente manter os mesmos níveis de, 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 de pressão de pastejo nas duas épocas. Então, assim, o confinamento a pasto é uma excelente estratégia para a gente fazer esse alívio de carga e se mostra aqui muito viável, né? Uma situação extremamente viável nessa conta aqui. E é legal, né, Felipe? Eu acho que a gente pode fazer essa discussão. Pessoal, eu vou voltar a câmera aqui para mim, pode ser? Felipe, tem Ô, alguma Rafael, foto? aproveita que você está aí, mostra as fotos também, e Show daí de bola. já. Deixa eu só ver qual que você. Eu posso só comentar aqui, fazer um comentário rápido aqui, Pode, Felipe. Eu fiz à até uma vontade. postagem, ontem, né, sobre o pasto, né, dessa foto que você me mandou aqui, né? E você tocou nesse assunto aí agora, né, Felipe? Um dos pontos de tomada de decisão, né, Felipe, é o lance do pasto, né? Tem vários colegas Sim, perguntando aí, mas o confinamento não degrada o pasto? Vamos falar sobre isso, mas de forma geral, né? Você acabou de comentar. Se você tem pasto numa melhor condição, ou se você tem menos animais, não é isso? É, o semi-confinamento pode ser uma estratégia, porque você não precisa investir tanto nessa ração dos animais, porque você tem pasto ali livre, sobrando, né? Mas se você está sim, com muito animal, se você não quer vender esses animais baratos, se você não quer pagar arrendamento fora, toda a logística, você pode partir para o confinamento a pasto, judiando menos do capim, né? Seria mais ou menos isso. Eu postei essa foto justo. aqui, ela foi meio estratégica, né, Felipe? Pelo seguinte, já teve algumas perguntas aí, tá, pessoal, hoje aqui falando sobre feno em pé, né? Quando a gente pensa em qualquer das estratégias, o semi ou o confinamento, o capim na seca ele vai secar mesmo, é natural. Então, agora isso aqui é um banco de energia que está aqui, não é isso? Que pode ser aproveitado, ou esse material pode ser otimizado, né, o seu aproveitamento, a sua degradação ruminal, dependendo do que o animal vai receber de suplemento. Então, se você tem uma boa massa de forragem, mesmo que esse material esteja seco, você consegue colocar mais animais no pasto, não é isso? Ou colocar menos animais por um tempo maior com a suplementação mais baixa. Então, não quer dizer que se você tem um pasto muito bom, não, eu vou semi-confinar porque eu tenho um pasto muito bom. Não, você pode aproveitar esse pasto seu muito bom na seca e confinar também colocando mais animais e aumentando a taxa de lotação. Então, não existe uma Exatamente. regra, não existe uma regra para isso, né, Felipe? Eu acho que É, uma das únicas, eu não vou dizer uma regra, mas uma coisa que a gente precisa ter atenção. Alguns de vocês perguntaram aí para trás também. Qual capim utilizar, né? Tomem cuidado, vamos falar da nossa região aqui, Mato Grosso, Rondônia, Pará, né? Quando a gente vai para o Nordeste, a gente já vê alguns capins diferentes pelas questões, né, de climáticas, capim búfalo, por exemplo. Quando a gente desce para o sul, tem outras, né, forrageiras mais de inverno. Mas pensando aí no centro-norte do país, é difícil a gente pensar em capins que não sejam braquiária, né? O marandu, a própria decumes, a rosiziensis, né, numa integração, porque são capins fantástico. que toleram melhor esse período de seca, né? Quando a gente pensa em pânico, né, Felipe? Aí a gente já está, talvez a gente corre um risco de pegar esses capins e contar com esse capim lá na seca e o animal não ter uma boa, não ter pasto para comer, porque esses capins eles sofrem muito, eles sentem muito na seca, eles embucham muito, né? Eles viram praticamente um bambu aí, né, o colmo da planta. E então pode ter algum problema, né, Felipe? Se a gente partir para os pânicos, né, por exemplo. Por exemplo, é o seguinte, se a gente tiver uma área de pânico, se o cara tiver um manejo bacana, aí funciona, né? Então, assim, um pânico manejado da altura ideal, que ele não vai entorcerar, né? Não vai ficar, não vai ficar com muito como, e aí dá para trabalhar, beleza. Rafael, até essa ponto de pasta, de qualidade de pasta e que tipo de pasta é um questionamento interessante.
eu vou contar aqui um experimento que a gente está em andamento ainda, não terminou, que é um trabalho que a Trau tem, em parceria com o professor Tiago Bernardes. Você até fez uma live com ele aí, o professor que vem fazendo um trabalho que eu admiro muito. E ele até citou em alguma das lives que ele fez, que eu assisti, agora não recordo se foi com você ou com outro canal, que ele mostrou alguns dados desse trabalho. Então, aqui é onde em área que eles colheram a silagem de espiga, né? O Splendid. Então, colheu a silagem de espiga e sobrou todo a palhada da planta inteira naquela área. Então, ele queria saber, mas eu vou perder isso aqui? Então, lá na universidade, na UFLA, eles fizeram um trabalho muito bacana, testando até taxas de lotação diferentes, com a utilização dessa palhada para trabalhar o expresso. Tá? E teve um resultado fantástico. Então, eles conseguiram produzir lá uma safra de boi na palhada do milho que ficou após ter colhido a silagem de espiga. Né? Então, assim, o cara colhe a silagem, faz o confitamento convencional e na área que ele colheu a silagem ele ainda consegue ele consegue ainda fazer uma safra de boi ali em cima. E aí até agora plantaram o milho novamente na área que foi feito isso e eles queriam testar se teve interferência com o pisoteio nas duas, até os resultados preliminares que eu vi ele demonstrando, nas duas taxas de lotação não teve diferença, compactação de solo, nada. O milho posterior aí produziu muito bem e eles estão muito contentes com esse trabalho lá. Então, assim, mostra para você ver, é uma palhada de milho, né, uma planta de milho seca no chão e eles conseguiram fazer uma safra de boi lá em cima. Então, é uma estratégia com uma segurança alimentar muito interessante e com desempenho muito alto, calçado realmente na qualidade do concentrado. É isso aí. E também tem algumas coisas evoluindo também, né, Felipe? Com o milho, né? O milho tirado, o milho em safrinha mesmo, né? Tirado para silagem e consorciado já com o capim, né? Então os animais entram aí vamos pôr o pico da seca, né? O pior período da seca numa rosiziense, geralmente muito bem, com muita qualidade, né? Com muito material. E aí são aqueles produtores que são lavoureiros, né? Por essência, digamos assim, e que estão fazendo a terceira safra do ano, né? Então eles têm uma soja, eles têm um milho e eles têm uma safra de boi ainda antes de voltar a plantar soja na área, né? Justamente, justamente. Eu vou comentar só um pouquinho rapidinho as fotos. Volta uma foto aí, que acho que vai ter. Não, outra, dessa boiada aí bem magra. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Passa. Vai falando aí, Felipe. Tá, essa aqui. Essa? Essa boiada aqui ela estava em período de adaptação. Agora pode ir para frente. Ao contrário. Essa aqui é a mesma boiada. Essa aqui em adaptação, a outra foto é a mesma boiada durante o curso. Agora, essa outra foto aqui que está do lado, se eu não me engano, foi 50 dias após o início do trato. Assim, 50 dias do trato, o trem já totalmente diferente, né? Essa daqui foi 50 dias de trato, é isso? A do pasto. A do pasto. Ah, aqui. A do pasto. E essa outra foto é uma foto do embarque dessa boiada. A boiada que ficou 66 dias em trato. Essa boiada entrou com 14 arrobas redondo, ficou 66 dias e morreu com 18,6 pesos de indústria. Então, a boiada que produziu aí 1,50 kg de carne. Tá? E a gente tinha um planejamento dela de ficar aí 85 dias no trato, por questão de mercado, o proprietário resolveu abater antes, né? Ele perguntou, eu falei, não, acho, porque vamos abater, porque às vezes depois o período vai compensar o custo que nós vamos ficar mais. E realmente foi uma opção bem acertada dele, foi em cima da mosca, matou, depois a arroba caiu, e apesar do trato não ter chegado no final, o desempenho foi fantástico. Eu acredito eu que se tivesse ido até no final, esse resultado ia ser melhor ainda, porque aí tinha alguns animais que eram mais leves. Então, animais que estavam em pleno desenvolvimento, estavam realmente voando no trato, e aí não terminou. Então, assim, se tivesse ido aí um pouco para frente, o resultado ia ser até um pouco maior em ganho de carcaça. Uhum. E essa
essa aqui é a mesma boiada. Essa aqui é outra, né? Essas aqui. É outra. Essa aqui, é a mesma do capim seco que você mostrou. Essa aqui Desse também, aqui. é isso. Essa boiada estava aqui, né? É uma boiada que elas estavam repartidas em 3 pastos, mas os 3 encontravam ali, a praça era tudo junto ali, e a qualidade do capim é a mesma coisa. Essa boiada é a boiada que tá no coxo aí no chão, e essa boiada é uma boiada que foi feita também, entrou com 17 arrobas, ficou 52 dias de trato, essa boiada, e morreu com 21,3, se não me falha a memória agora. Também teve um ganho de 1,30 kg. E, assim, por ela ter entrado com 17, eu considerei o rendimento inicial dela de 52%. Tá? Se deixasse um rendimento de 50%, esse ganho dessa boiada ia passar de 1,150. Mas como a conta tem que ser transparente e verdadeira, eu já considerei esse rendimento 52 inicial e ela apresentou um ganho aí de 1,30 kg de carcaça. Show de bola. Mais algum aqui, Felipe? Não, tranquilo. Essas outras aqui é semi. Então, até a gente pode ver aí a diferença do pasto verde. São boiada aí de semi, mas no período das águas, né? Sim. Beleza. Vou voltar aqui então, Felipe. Vou voltar aí. Opa, estou de volta. Felipe, a gente pode tentar responder umas perguntas aí do pessoal. Tem muita pergunta aqui, Opa, cara, e vamos pelo falar isso, né? menos, pelo menos uma parte das perguntas da galera, pode Vamos. ser? Opa, Então vamos vamos lá. lá. Vou lá no começo. O Joãozinho, eu não sei se ele ainda está presente aí, o Joãozinho Ermita, da Quatro Maravilhas. Ele fez uma pergunta aqui relacionada ao pasto, né? E aí eu vou aproveitar aqui, tá, Felipe? Porque teve algumas outras perguntas nesse mesmo tema, né? Perguntando se o pasto, Sim. se o confinamento expresso ele judia muito aí do pasto, né? Degrada muito. O Joãozinho ele pergunta aqui pra gente assim, ó, tem dados de quanto dura um pasto na TIP, pensando que a lotação é altíssima, né? O que você tem visto? O que você tem visto dos pastos se recuperando no início das águas depois de ter passado por esse sistema? Rafael, essa recuperação aí, até hoje que ele tem visto, é uma recuperação muito boa, e às vezes até surpreendente, tá? Por conta, isso também vai depender a lotação que tem e o tamanho do pasto, mas é o seguinte, além dessa alta lotação, a gente também está tendo contraponto a isso aí, uma grande adubação nesse pasto. Então, assim, eu acho que às vezes esse aí pode ser até um desses motivos da recuperação desse espaço. Então, assim, tem alguns lugares realmente que o pasto judia um pouco mais, a boiada fica mais na ração, entra até, tem um consumo até mais. Tem até um vídeo aqui de uma boiada do Mato Grosso, onde que realmente não tem mais pasto. Então, assim, a boiada foi muito boa em um piquete, e o pessoal forçou, no Mato Grosso é diferente, custo, forçou realmente na ração, e essa boiada ficou, você olha assim, só tá, você vê que tinha capim ali, mas não vê mais nada de folha. Então, assim, realmente esse pasto pode ter um problema em recuperação. Mas no normal que a gente tem aqui em Rondônia, não chega a ter problema depois de rebrote desse pasto, não. Até hoje não tivemos problema. Às vezes, por exemplo, assim, você vai depender da taxa de lotação. Às vezes pode ser o cara, vou fazer aqui, depois eu vou reformar esse piquete. Ele pode pesar um pouco mais nessa taxa de lotação e realmente aí o espaço vai sofrer um pouco mais com essa lotação, mas a gente tem como controlar um pouco, né? Então, assim, não, vê que aqui não vai suportar, a gente mantém uma lotação média e trabalha tranquilo para não ter problema. Né? Eu tive um caso aqui que nós chegamos com a lotação até de 11 UA por hectare, essa boiada saiu, até tem uma foto dela aí, e ainda tinha quantidade muito bacana de forragem na área. Tá? Surpreendeu realmente o que essa área aguentou, foi fantástico lá. Na hora que estava assim, tava um pouco, o capim estava um pouco bom, tinha uma massa, estava vedado, tinha alguns dias, mas não tinha abundância, o capim estava bonito, bastante folha, mas não estava muito alto, estava uma quantidade média, e suportou beleza, uma lotação bem alta mesmo, aí de 11 UA, e foi embora.
E teve um consumo lá médio de 1,7. Não teve nenhum consumo muito estourado. Teve 1,7 e pouco. Deu 8,5 quilos do período todo, né? Desde o começo até o último digital. Legal. Mais uma, nesse mesmo papo aí sobre o pasto, Felipe, o Marco Túlio faz uma pergunta aqui e o José Alves também comenta, né? Fazem perguntas aqui relacionadas ao capim. O Marco Túlio pergunta qual braquiária que mais produz. Aí eu vou só modificar um pouco a pergunta, né? Perguntando assim, você tem visto, né? Nas fazendas que você tem visto. Vamos lá. Nós temos aí o braquiarão, geral, digamos assim. A gente ainda tem muita fazenda, né? Muita área até com decúngues, né? Por aí ainda tem Sim. bastante. Você tem visto esse sistema, por exemplo, em cima de umidícola ou em cima de alguma outra brisanta, como um piatã, um charaés, ou até mesmo o pânico, você comentou alguma coisinha aí, né? Áreas com mambaça, talvez, ou um zuri. Você tem visto isso? E aí, principalmente nessas áreas com pânico, como que tem sido o manejo desse pasto ali no pico da seca mesmo? Porque esses capins nessa transição agora, eles vão sementear, né? E aí pode ser que o que tem que ser feito antes? Aí eu já vou intensificar, mudar mais a pergunta, né? O que tem que ser feito antes para vedar esses pastos? Uma adubação, para fazer uma vedação? Comenta um pouco para a gente desse lance aí do trato com o pasto para fazer esse sistema de confinamento. Tá. Até sobre o tipo de pastagem que você perguntou, nós já fizemos, talvez um cliente numa área de umidícola, teve uma resposta muito boa, até fez um lote de macho e um lote de fêmea, e foi tranquilo, né? Para o animal ficar, realmente receber grande parte do trato dela em concentrado, a interferência do capim até é um pouco menor. Então, assim, foi tranquilo, com um desempenho fantástico, as fêmeas ficaram muito boas. Lá nessa fazenda, não tinha estrutura de pesagem, então, assim, realmente aquela conta certinha de produção não teve como fazer, mas em desempenho visual foi muito bem, a resposta dos animais foram rápidas, esperado pelo peso pela faixa de etária que a gente colocou de score que nós colocamos e o que a gente esperava em abate respondeu, então, assim, teve um desempenho bacana. Agora, em tratos, aí, em áreas de mombaça, em pânico, o cara tem que cuidar muito antes, né? Se prepara aí de um manejo correto, né? Trabalhar com pânico aí numa altura de corte prévia ao confinamento, à pasta. Às vezes até um pouco mais pesado, né? Para essa planta ter a quantidade maior possível de folha, né? Para depois esses animais entrarem aí e ficar. Para o confinamento expresso, às vezes, o seguinte, uma área dessa aí de pânico, o cara vai ter que pesar mais, onde que a gente vai ter uma oferta de grande de folha, um pânico bem manejado, adubado, tudo. A gente vai ter que pesar muito mais na taxa de lotação para a gente ter o consumo esperado, porque senão às vezes a gente não tem o consumo esperado. Tá? E aí vai fugir um pouco da finalidade do confinamento à pasta. Isso aí, show de bola. Estou anotando do lado aqui, por isso que às vezes eu estou meio fora aqui para Não, tranquilo. pegar no computador aqui as perguntas. Eu vou até Felipe, citar um. aproveitando que Não, você falou. Pode pode falar, falar, pode pode falar. falar. Tá, vamos lá. Não, então eu ia Aproveita. citar, Vai. um exemplo em área de integração. A gente tem um cliente lá no Mato Grosso, ele ganhou até um prêmio da Famato lá, fazenda muito produtiva, e era um pecuarista que entrou para a lavoura e planta a lavoura dentro dos talhões de pasto cercado. Então, assim, um pecuarista que virou agricultor e se manteve na pecuária. E hoje ele trabalha lá com um expresso, um resultado fantástico em área com Piatã, né? Piatã e Rusiziense. Então, se os pastos que ele faz, às vezes ele mantém, não vai voltar à lavoura ali no outro ano, ele coloca o Piatã, as outras áreas que realmente ele vai plantar depois é o Rusiziense, e aí com a lotação altíssima lá, e vai no Express e ele tem um resultado fantástico. Também um padrão de gado, esse gado é crioulo dele, então um gado muito bom, mas os resultados dele são fantásticos.
esse tipo de capim aí, de áreas de integração, tá? Só para citar também. Show de bola. O Marco Túlio pergunta aí novamente, né? Qual braquiária produz mais volume? Bom, Marco Túlio, vamos falar assim de forma bem geral, né? Braquiária, as brisanta costumam ser as mais produtivas. Hoje tem alguns híbridos já no mercado também de braquiária, mas ainda assim as melhores experiências são com as brisanta mesmo, né? Então, o capim, acredito que o mais produtivo, né, das braquiárias, das brisantas, seja o charaés, o MG5, em questão de produção de massa, é difícil bater esse capim, né? E aí, só que aí tem vários outros, tem o próprio Marandu, o Piatã, que são capins que produzem um pouco menos do que o MG5, o Charaés, mas também são muito produtivos e são mais adaptados à seca. O MG5 já sofre mais na seca, né? E agora pensando assim, para seca, certo? Se você for fazer ILP, integração, você vai partir para o lado da Usisiensis ou do Paiaguás, DRS Paiaguás. São as opções que a gente tem hoje no mercado com essa finalidade, pensando em todo um conjunto. O animal, a dessecação depois para poder entrar com soja de novo, a plantabilidade, certo? E uma série de questões. Agora, se você tem aí o pasto mesmo na fazenda pecuária, né? Pensando nesse período de diferimento, né, é um certo diferimento com essa suplementação no coxo, né? Então, as braquiárias elas vão bem, as brisantas de forma geral vão bem. Qualquer uma bem manejada, tá? Pode ser o charaés, o marandu, o piatã. Tem alguns materiais novos também, né? Os híbridos eles costumam sentir mais, né, Felipe? O híbrido, o Convert que está no mercado há mais tempo, né? Mais exigente, O próprio, o próprio Ipiporã, que é um capim mais recente, o Mavuno, né, que também é um híbrido, esses capins eles toleram um pouco menos a pata do boi, né, Felipe? Principalmente nesse período de seca, porque são capins muito macios, né? Então, tomar um Justamente. certo cuidado com isso, né, Felipe? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Na verdade, até na live que você fez com o Túlio, ele até comentou, fizeram essa pergunta, de que capim? Ele falou assim, na verdade, a gente tem que contar mais com o manejo do que preocupar com a variedade, né? Então, você, qual que vai produzir mais? Qual vai produzir mais massa? O qual a gente tiver mais cuidado com o seu manejo. Esse aí vai ser o capim que vai produzir melhor dentro da propriedade. Isso. Ainda nesse contexto do pasto aqui, Felipe, teve algumas perguntas aqui. O Pedro perguntou, o Sam perguntou, o Michael perguntou sobre adaptação, certo? Comenta pra gente aí nesse confinamento a pasto como que funciona a adaptação até chegar naqueles 2% do peso vivo, pode ser? Pode ser. Foi a adaptação, então, dessa estratégia já funciona da seguinte forma. Você vai depender um pouco do tipo de produto que esse animal vinha antes, né? Mas vamos tratar aí que era um proteinado de 1 grama, tudo isso aí, um fornecimento bem baixo, aí, 500 gramas, por exemplo, de um proteinado que esse animal vinha. Então, assim, adaptação para concentrado nenhuma, né? Então, a gente começa a fazer uma recomendação aí dessa adaptação bem cautelosa, com muito cuidado, que a adaptação ela é o ponto-chave de um trabalho desse aí, né? Tanto para a gente ter a segurança desse animal conseguir consumir isso aí, conseguir consumir e consumir com segurança, tanto também para ele conseguir aproveitar depois esse produto. Porque, assim, às vezes a gente fala de adaptação, não, o boi come bem, dá conta de comer, mas não é ele comer, é ele comer e conseguir aproveitar. Porque durante a adaptação, está sendo feita também a adaptação das papilas desse animal no rumo, que é onde que vai acontecer aí grande parte da absorção desses nutrientes. Então, até esses dias eu estava vendo um trabalho que falava muito disso aí. Para adaptações curtas e com saltos grandes aí do fornecimento, não, as papilas não tinham desenvolvimento igual um produto com adaptação mais lenta, com mudanças suaves. Então, isso aí vai interferir diretamente depois no desempenho desse trato. Então, a gente começa aí com a adaptação, pode fornecer aí a faixa aí de 2 quilos. E como a gente tem que fazer essa adaptação, o consumo no final vai ser bem alto, a gente também não pode demorar, porque senão nós vamos ficar aí 30 dias adaptando esse animal. E a gente passa a contar realmente que ele vai ganhar o máximo de peso depois que ele estiver ingerindo da média para cima, né? Então, assim,
perto dos 2% do peso vivo. Tá certo que no começo 2% de um boi de 14 arrobas, mas esse animal tem que... Voltou aí, né? Dando travadinha. Mas esse animal tem que comer perto desses 2% para ele ter esse resultado. Então a gente começa aí com 2 quilos e no começo aqui passa aí 3 dias, se o animal comeu tudo, limpou o coxo, eu recomendo daí a gente pode até dobrar para 4. Se o animal não comeu tudo, durante esses 3 dias a gente mantém até ele limpar o coxo, dobrou para 4. Passa mais 3 dias, se comeu, a gente passa aí para 5 quilos. Aí já é uma mudança um pouco menor. Para 5, comeu, aí a gente vai subindo da forma gradativa. Também vai depender um pouco de boiada, mas a gente vai levar em torno de 15 dias essa boiada já está comendo aí com segurança, bem próximo dos seus pelo menos 1,7%. Né? E aí, acima disso aí, a boiada que vai mandando para a gente, conforme ela vai subindo o seu ganho de peso, ela vai comendo mais rápido e a gente vai subindo aí gradativo esse fornecimento. Chegando no final aí, tem boiada que come até 12 quilos no final. Tá? Então, você vai depender um pouquinho, vai mandar boiada e taxa de lotação. Mas a adaptação ela tem que ser criteriosa e feita realmente olhando o boi. Então, assim, boi limpou o coxo, não adianta aumentar porque vai sobrar mais e aí é pior. Então, assim, boi limpou o coxo, 3 dias boi limpou o coxo, eu altero. Não limpou, eu mantenho até ele limpar o coxo para poder mudar. Tá? Show de bola. Felipe, o João perguntou, talvez a gente tenha interpretado aí mal a pergunta, ele pergunta quanto tempo o pasto suporta uma TIP dessa em anos, né? Você já tem acompanhado algumas fazendas aí há mais de um ano ou há 2 anos e você tem visto repetindo essa intensificação no mesmo piquete sem precisar renovar esse pasto? Não, Rafael, eu particularmente não vou poder falar isso aí, tá? Porque às vezes quando repete uma estratégia na mesma fazenda, às vezes eu já fiz até em áreas diferentes. Então eu não tenho esse dado aí numa área repetidamente na mesma área, tá? Fazendas que fazem mais e realmente às vezes na mesma área, mas é área de integração e aí ela sofre o processo aí trabalha com a terra, né? Então em áreas de pasto, um pastejo contínuo com vários anos o mesmo pasto, aí eu não vou poder responder ele isso aí não. Mas Eu acho que eu vou é falar só com o um, pessoal, os outros técnicos nossos de fora aí que venha mais tempo trabalhando e vou levantar essa informação e passo para ele. Legal, beleza. E eu acho que só, né, para complementar, digamos, né, é interessante perceber também a forma, como que esse pasto entrou na seca, né? Se ele teve uma adubação, se ele foi bem manejado pré-seca, ele vai passar por esse período, mesmo com a lotação alta, um pouco melhor, e a forma como ele vai ser tratado no início das águas novamente, né? Então, acho que Sim. ter um cuidado com relação a isso, né? Felipe, tem, Não, pode continuar, senão... tem duas perguntas aqui que eu acho interessantes também, que é um outro ponto de atenção que está relacionado com lotes, né? O Wagner Lima, um amigo meu aí de muitos anos, ele pergunta e a Tainara pergunta algo parecido, aí eu vou resumir numa pergunta só. Tamanho de lote, certo? Uniformidade de lote também. E a pergunta da Tainara é assim, qual o número mínimo de animais que seria interessante fazer esse sistema de confinamento a pasto? Então, você pode falar um pouquinho do tamanho de lote, número de animais Sim. no lote, padronização de peso no lote, né? Só um pouco. Opa, Felipe, está me Oi, ouvindo aí? Deu voltou uma agora? travadinha aqui. Você Pois consegue é, repetir aí para nós, por favor? vamos repetir. Então, assim, essa parte do dimensionamento do lote é muito importante, porque até a quantidade
volumes não muito altos. Tá? Isso aí também vai depender da estrutura, do tamanho do pasto. Né? Então, às vezes, se for uma área de integração, às vezes tem um talhão maior, a gente realmente vai ter que alocar uma quantidade maior de cabeças dentro desse lote, tentar não passar de 200 cabeças. Tá? E aí, se eu tenho um lote grande, aí eu tenho que. Felipe, você está me ouvindo aí? Tô. Cara, eu acho que travou de novo. Eu posso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o seu aqui de convidar de novo para ver se dá uma melhorada. Pode ser? Tá ok, tá ok. Tá bom? Porque tá meio Tá travando beleza. aqui agora. Só um pouquinho. Tá. Volta aí. Peraí, pessoal. Voltou o áudio, pessoal? Opa, Opa, agora voltou. voltou? Você tá me ouvindo aí, Felipe? Tô Ah, ouvindo bem. beleza. Então vamos lá, de novo, nos lotes, a gente não deve faltar muito tempo aqui, Felipe, para a gente finalizar, para o Instagram derrubar Tá, a gente de vamos novo. apertar. Então vamos falar sobre os lotes, depois tem aquela pergunta sobre os aditivos e aí a gente encerra, tá bom? Tá, beleza. Então vai lá. Então, Rafael, os lotes, a gente não deve ultrapassar esse limite em torno de 200 cabeças, tá? Claro que vai depender um pouco do dimensionamento de pasto, mas em lotes acima de 200 cabeças a gente perde um pouco resolver o assunto da dominância, né? Então os animais vão ficar muito tempo brigando, batendo, boiada montando, né? Então, assim, vai ficar um lote que vai sofrer muito com efeito de sodomia, de monta, boiada brigando, né? Em lotes menores, rapidamente já essa parte da dominância ela já é estabelecida e o lote dá uma tranquilizada boa mesmo, tá? O... E aí, sim, outro ponto é tentar uniformizar o lote, né? Então, assim, entre vamos falar assim, diferença de peso, né? Então, quanto mais padrão for o intervalo da faixa de peso for menor, melhor vai ser. Até depois, na hora de tirar esses animais. Então, assim, tira todo mundo, depois não tem que misturar lote, porque se tem que misturar um lote, se tira metade, junto dois lotes, é terrível, o desempenho vai lá embaixo, de novo, boiada brigando por dominância, então é bem ruim. Então, lote, o quanto menor, assim, 3 cargas, 54 bois, 100 bois, vai bacana, vai bem, né? E quando não tiver jeito, no máximo 200, daí para trás. O, o Rodrigo, acabei de ver aqui uma pergunta aqui. Não, mas isso aqui deixa para depois, eu respondo. Tem alguma coisa de lote ou pasto? Não, o Rodrigo perguntou sobre o rendimento de ganho, né? A gente comentou sobre isso um pouquinho atrás aí, Rodrigo. O rendimento de ganho no confinamento, né? Só resumindo aí, o rendimento do ganho é maior, né, Felipe? O animal tem uma Não. melhor conversão, né? Uma melhor conversão alimentar, digamos assim. Então isso permite que ele ganhe
que ele ganhe mais, né? Tem um rendimento de ganho maior. Você falou aí, a gente projetou aqui algo em torno a 75%, né, Felipe, no Em torno disso aí. confinamento a pasto, né? De 70% a 80% aí Isso, de esse rendimento de ganho, né? O que isso. que vai acontecer com isso aí? O volume alimentar dele é menor do que no confinamento convencional, né? Salvo alguma outra estratégia de confinamento muito arriscada, que aí o volume total da dieta é menor. Mas assim, um confinamento convencional, de uma forma tradicional, escutando aí, Fran? Tô, agora sim, deu uma travadinha. Então, assim, o volume total da dieta no confinamento convencional vai ser maior do que a do TIP ou no Expresso. Então, por isso, a gente tem uma conversão menor área de trato intestinal, um maior rendimento de abate. Então, a gente tem realmente um rendimento de ganho acima do confinamento convencional. Beleza. O Felipe, tem o professor Fagner, que está por aí também, ele fez uma pergunta lá no começo sobre fêmeas, né? Aí, antes da gente ir para a última pergunta ir para a última pergunta sobre aditivo, para a gente fechar aqui, vocês têm tido alguma experiência pensando em fêmeas também? Já tive, sim, tá? É uma estratégia que vai, né? Não tem os mesmos níveis dos machos, mas funciona muito bem. Pessoal, principalmente se for, por exemplo, assim, fêmeas ambos, é a resposta muito boa, muito bacana mesmo. São animais que têm a capacidade de conversão muito alta, né? Então vão embora. A gente vai trabalhar aí para a fêmea em torno de 6 a 7 quilos, dependendo aí desses animais, e tem uma resposta muito bacana também. Não no mesmo nível do que o macho, mas proporcionalmente aí do seu desempenho, ela também responde bem. E entrada com quantos arrobas para bater com quantos arrobas, mais ou menos, Felipe? O Rafael, você vai depender um pouco. Se for você um gado anelorado, por aí, de 9 para cima, né? E aí vai depender do peso que o proprietário for querer abater. For Angus aí, acho que umas 13 para frente, aí é um ponto que a gente faz um trato bacana depois nelas, 12, 13, faz não um trato muito longo e tem um gado muito bom. Legal. Felipe, nosso tempo está muito no final já, então para finalizar, acho que é legal a gente falar dos aditivos, né? A gente tinha comentado sobre isso mais cedo também. Sim, O Rogério fez então, uma pergunta em relação a isso, e pensando numa dieta com muito concentrado, né? Pode ter problema com acidose, né? Então acho que é interessante você fazer um comentário sobre aditivo nessas dietas em confinamento a pasto. sim. Então, Rafael, como você já começou a citar aí, realmente o volume concentrado é muito alto. Então, é uma dieta realmente, é uma estratégia arriscada, né? A gente tem uma alta concentração. O animal vai comer a grande quantidade de ração e isso aí vai fazer com que ele tenha grande produção de gás, né? Então, de ácido, né? De gás e ácidos, né? Então, a gente tem que ter uma segurança alimentar para possibilitar o animal trabalhar com essa dieta sem nenhum prejuízo, né, uma acidose, e depois até um problema metabólico pior, chegando aí a caso até de laminite. Então, o que a gente que tem as estratégias? Muita empresa lança aí estratégias de trabalhar aí com aditivos, consorciamento de aditivos, né? Seria uma estratégia. A gente, particularmente, a Belma, o que ela faz? A gente trabalha com um aditivo, a monenzina, o aditivo hoje mais estudado no mundo, né? Que realmente tem resultado consolidado e um resultado muito bacana. Juntamente com o aditivo amonenzina, a gente trabalha com a inclusão de tamponantes. O que o tamponante vai fazer? O tamponante ele vai neutralizar a emissão desses ácidos, né? Então, assim, mantendo a neutralidade do rumen. Quando o rumen baixa muito o pH, o rumen desse animal para, né? E então ele demora e ele não volta a comer enquanto ele tiver com esse rumen com predominantemente ácido.
Então ele não consegue voltar a comer. Ele só vai fazer isso aí a partir do momento que ele conseguir neutralizar o rumen, né? Isso aí causa um desparelhamento no trato muito grande. Já um produto que tem a adição do tamponante, a gente tem um padrão de ingestão muito melhor, né? E a segurança alimentar e também as bactérias do rumen não sofrem muita oscilação, porque quando acidifica demais o rumen, a gente tem uma perca muito grande em população de bactéria, que é um negócio que a gente não quer. Nós estamos lutando com aditivo para selecionar bactérias que sejam benéficas, que vão ajudar o animal mesmo ter o desempenho dele. Então, a gente realmente tem que controlar o rumen para ter a dieta. Então, quando a gente trabalha com esse rumen próximo da neutralidade, a gente vai ter um resultado bem melhor. E a inclusão do tamponante possibilita a gente trabalhar com a fragmentação menor do milho. Então, isso aí vai fazer a gente ter um resultado muito maior. A degradação do milho em rumen é feita por contato, bactérias. Quando a gente fragmenta esse milho, a gente está multiplicando a área de contato, então, com isso, nós vamos ter um aproveitamento da dieta muito maior com isso aí. Então, a gente trabalhar com o tamponante, eu realmente deixa a gente com segurança de aproveitar a dieta muito. Isso a gente consegue ver claramente numa rápida leitura de fezes ali depois no pasto. Você passa o pé e vê que realmente a quantidade de milho que sai nas fezes é muito pouca. Isso é um baita de um sinal positivo que o nosso animal realmente está aproveitando a nossa dieta. Show de bola. O Joãozinho até comentou aí, né? É uma segurança, né? Então, quando você parte para botar muito concentrado, né? O animal vai comer põe 90%, 95% às vezes do que ele vai comer no dia de matéria seca é na forma de concentrado. Então, ele realmente precisa ter esse Justamente. cuidado, né? Preventivo até, né? Digamos assim, Segurança. para ter segurança e fazer com que aquilo que vocês a gente mostrou ali, né? E você mostrou aqueles valores ali. Você tá colocando aí uma dieta, né? Você está gastando muito dinheiro, né? 90 centavos, né? No quilo de uma dieta. Você tem que ter o máximo de degradação, o máximo de aproveitamento desses 90 Lógico. centavos por quilo, porque Nós vamos senão pegar fica mais cara a conta depois no final, você pega um preço de milho desse aí, a gente não pode, de hipótese alguma, perder, né? Então, né? isso aí passar dentro do boi e sair lá nas fezes e ir para o chão um milho desse. Então, isso eu gosto de mostrar muito para o produtor. Tem muita gente que tem uma resistência em trabalhar com essa fragmentação maior do milho. Você vai lá e mostra nas fezes, ó, aqui a quantidade de milho. Você vai na outra, olha aqui. Então, onde que está essa diferença das duas fezes? A diferença do milho está dentro do boi. Então, é ganho de peso. E a gente tem que aproveitar a nossa dieta e, tendo segurança alimentar para fazer isso aí, a gente tem que fazer realmente, e que o desempenho é fantástico. Que um dos resultados, assim, grande parte do resultado positivo dessa estratégia é isso aí. É conseguir trabalhar com essa quantidade de concentrado com essa grande segurança que a gente tem, né? E isso aí é que faz a mágica acontecer. Então, o aproveitamento da dieta, se um paralelo, por exemplo, tem a estratégia do grão inteiro, a estratégia de jeito não é ruim, são de oportunidades, né? Mas o aproveitamento da dieta é totalmente diferente. Sim. Ah, show de bola. Felipe, em função do tempo, a gente podia ficar, pelo jeito, aí, discutindo muito ainda, porque tem outras perguntas, mas nós já estamos aí quase que há 2 horas aqui online, né? Vai encerrar a segunda parte. Acho que deu para contextualizar bem, deu para entender muita coisa, deu para discutir bastante. Eu acho que a gente conseguiu responder as perguntas aí, quase que todas as perguntas que vieram. O que a gente não conseguiu responder, talvez, pessoal, vocês manda para a gente aí as perguntas, né? Só manda aqui, a gente vai continuar esse Isso. bate-papo aí. Manda aí no particular, a gente vai trocando uma ideia e aí eu conversei, né, Felipe, a gente montar aí umas informações, umas tabelinhas e postar para Sim. vocês, comparando esses sistemas. Vamos ver se até o fim da semana talvez a gente consiga fazer isso aí, Felipe. E aí fazer umas postagens aí para vocês acompanharem e terem um pouquinho mais de informações também. Felipe, eu agradeço demais você, cara, a sua disponibilidade, o tanto de coisa que você ensinou para a gente aqui. Então eu passo a palavra aí para você fazer as suas considerações para a gente encerrar. Rafael, eu que tenho que agradecer aí a oportunidade. Eu acho que
assim, eu sou suspeito para falar, porque falar de produção para mim é bacana demais. Esse bate-papo, a galera que acompanha aí, é uma galera que já tem um certo conhecimento, então, assim, realmente são perguntas que têm cunho e cada vez leva, nós estamos aqui esse tempo todo por conta disso, as perguntas levam um estudo melhor e tudo, então, para mim é uma satisfação estar aqui, estou à disposição, que precisar, um outro tema aí, nós estamos aqui para isso. E tem só agradecer a você pela oportunidade e o pessoal que está aí esse tempo todo aí acompanhando a gente. Legal. Felipe, falta 10 segundos aqui, vai encerrar de novo. Obrigado. Pessoal, obrigado a todo mundo todo mundo que assistiu aí. Obrigado por vocês participarem. Foi um prazer realmente ter vocês aqui de novo. Felipe, obrigado mesmo, cara. E sucesso aí na. Um grande abraço. Obrigadão, cara. Um abração.